Salve, salve, moçada! Tudo jóia? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui, né, cara? E hoje a gente vai falar sobre uma coisinha que eu acho bem interessante e que gera um certo grau de desconfiança em algumas pessoas aí, tá? Que é esse seguinte assunto: energia nuclear. Pessoal, a gente está falando aqui de fontes, né, de energia, de diversas fontes de energia elétrica, né, que a gente pode utilizar, não só elétrica, né, mas o nosso módulo aqui trabalha com a produção, né, de energia elétrica, com fontes diferentes de energia elétrica, e a gente não poderia deixar de comentar, então, algumas coisinhas sobre a energia nuclear, né, a polêmica energia nuclear. Então, eu vou começar a trabalhar aqui com vocês dentro de algumas questões que eu acho importantes sobre energia nuclear, desde como que ela funciona, como que nós utilizamos então a energia nuclear como fonte de energia elétrica, até mesmo a discussão de alguns problemas aí históricos, né, que envolvem aí essas ideias sobre energia nuclear. Beleza? Então vem comigo aqui. Olha só, geralmente, pessoal, é muito comum que quando a gente fala sobre questões ligadas à energia nuclear, né, uma das primeiras imagens que vem na cabeça das pessoas, e eu estou falando do público em geral, tá? Não só da gente aqui no meio educacional, né? Tô falando então pensando em aspecto de todas as pessoas aí, uma das primeiras coisas que vem na cabeça das pessoas é justamente a explosão de uma bomba atômica, né? Então, uma das primeiras imagens que as pessoas têm quando a gente fala de energia nuclear, né? Infelizmente, é essa relação que a gente faz aí com as explosões de bombas atômicas, tá? Entretanto, pessoal, existem outras imagens que poderiam vir à nossa cabeça quando a gente fala então de energia nuclear. O raio-x, né? Então, esse raio-x dessa mãozinha aí é um dos exemplos, então, das aplicações que não sejam bélicas, né? Das aplicações não destrutivas da energia nuclear, tá? Então, pessoal, existe realmente um certo preconceito quando a gente trabalha com a ideia de energia nuclear. E esse preconceito ele é apoiado aí, de acordo com eventos que aconteceram na nossa história, tá? Hoje a gente vai entrar em alguns desses eventos, mas ao longo das aulas eu vou trabalhar com alguns outros eventos que também aconteceram, que também marcaram problemas aí, né, relacionados então à utilização de materiais nucleares, de materiais radioativos para a produção de energia. Tá joia? Então, para quem já tirou um raio-x aí, eu acredito que todos vocês tenham pelo menos tirado um raio-x na vida, né? De qualquer lugar do corpo, não me importa, tá? Saiba você então, meu querido e minha querida, que quando você foi lá tirar esse raio-x, você foi exposto a uma dose de radiação. Sim, você ficou lá sendo exposto a uma certa dose de radiação, tá? E essa dose, pessoal, é obviamente que ela é uma dose controlada, né? Não há problema em fazer eventuais radiografias ao longo da nossa vida, tá? Isso não vai te causar problema algum, tá? O problema da radiação é quando ela é excessiva, né? Aí sim a gente pode ter alguns probleminhas aí de saúde por conta de radiação excessiva, tá? Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai tirar radiografia, dependendo de onde for, a gente tem que vestir uma roupa lá, uma vestimenta mais pesada, né? Essa vestimenta pesada, ela é pesada porque tem chumbo ali dentro, né? A ideia de usar aquela roupa pesada, essa roupa com chumbo dentro, é justamente porque o chumbo dificulta a passagem dessa radiação para dentro do seu corpo, tá? Então a ideia é, bom, vou tirar uma radiografia da minha mão, né? Vou colocar lá a mãozinha em cima da máquina de raio-x. Coloco aquela roupinha lá pesadona de chumbo, porque não há necessidade alguma de eu expor o restante do meu corpo a essa dose de radiação. Não é? Então, o mecanismo de proteção que é utilizado aí nos pacientes, inclusive quando os técnicos, né, de radiologia vão tirar a radiografia da gente, percebam que eles não ficam dentro da sala junto com a gente, né? Eles vão para um outro lugar. Essa outra salinha onde eles ficam também é totalmente preparada para impedir com que essa radiação chegue até os técnicos de radiologia. Imagine você, pessoas que trabalham todos os dias expostas à radiação. Seria um problema, né? Então, mecanismos que nós temos aí para impedir com que essas pessoas tenham problemas de saúde são justamente, né, na verdade, essas salinhas em que eles ficam lá controlando todo o equipamento de raio-x a uma distância segura e totalmente também protegidos contra essa radiação.
Beleza. Então, saca só. Como a gente está falando de energia nuclear aqui, eu também estou falando de radiação, eu acho que é interessante, então, a gente ter uma noção aqui sobre materiais radioativos, né? O que são materiais radioativos, tá? Então, quando a gente fala de um material radioativo, eu estou falando de qualquer material que é capaz de emitir radiação em formas de partículas ou em formas de ondas, tá? Então, eu trouxe essa imagenzinha aí para mostrar para vocês alguns tipos diferentes de radiação que existem, tá? Então, olha só, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pegar uma corzinha aqui. Ok. Então, olha só, pessoal. Aqui estão listados alguns tipos, né, de radiação que, que os materiais radioativos poderiam emitir. As partículas alfa, partículas beta, os raios X, os raios gama e, por fim, as partículas de nêutron. E eu quero que vocês percebam o seguinte. Aqui, ó, existe uma listinha de materiais, tá? E essa listinha de materiais serve para a gente entender o seguinte: o quão penetrante é essa radiação, ou o quão energética é essa radiação. A ideia é mais ou menos o seguinte: quanto mais energia tiver contida nessa radiação, maior a quantidade de tipos de materiais que essa energia consegue atravessar, tá? Então, olha só, pessoal, olha que vamos olhar primeiro a partícula alfa. A partícula alfa é uma partícula que ela sequer consegue atravessar uma folha de papel. Então, a partícula alfa representa um nível de radiação extremamente baixo. Nós estamos aí expostos à radiação o tempo inteiro, né? A radiação solar é um grande exemplo disso. Mas as partículas alfa são, embora sejam então tipos de radiação, elas não causam problemas, elas não conseguem penetrar no nosso organismo, então não nos fazem mal, tá? As partículas beta, são as segundas aqui, né, da listinha, elas já apresentam uma energia potencialmente maior do que as partículas alfa, mas assim como as partículas alfa, elas também não conseguem penetrar no nosso organismo, tá? As partículas beta conseguem atravessar as folhas de papel, mas não conseguem penetrar no nosso organismo. Aí a gente começa a falar de uma coisa um pouquinho mais séria quando a gente começa a conversar sobre esses outros três tipos de radiação aqui, né? Os raios X, que têm a capacidade de atravessar o nosso corpo, e é por isso que a gente utiliza raio-x para tirar radiografia, né? Então, é uma radiação que consegue passar pelo nosso corpo. Os raios gama, que conseguem passar inclusive placas de aço, tá? E as partículas de nêutron, que consegue atravessar então papel, consegue atravessar o corpo, consegue atravessar placas de aço e também conseguem atravessar até mesmo placas de concreto de determinada espessura. Então, as partículas de nêutron aí são as partículas, os mecanismos de radiação mais energéticos que a gente tem e, consequentemente, também são os tipos, é o tipo de radiação mais perigosa que a gente tem, né? Quanto maior for a penetrância da radiação, mais perigosa ela é. Então, quando a gente está falando de raios gama e partículas de nêutron, a gente está conversando então sobre tipos de radiação muito perigosos, tá? Mais perigosos, inclusive, que o próprio raio-x. Tá, joia? Legal esse diagrama aí, né? Então, realmente existem diferentes tipos de radiação e diferentes mecanismos, né? Ou, na verdade, diferentes capacidades que essa radiação tem de atravessar alguns materiais, tá? Olha só, quando a gente está falando de material radioativo, é muito comum que a gente já pense também no urânio, né? O urânio está aqui. O urânio, pessoal, é esse mineral que está aqui, tá? O urânio, então, ele é um material radioativo, ele existe na natureza. Ele está disponível aí na natureza. Ele é um minério, como o minério de ferro, como o alumínio, como o cobre e assim por diante, tá? Então, o urânio, ele é um material radioativo e ele é muito conhecido por quê? Porque nós utilizamos o urânio justamente como fonte de combustível na produção de energia elétrica na maioria das usinas nucleares que existem. Então, o urânio, ele é o mecanismo, ou ele, na verdade, é o material mais comum utilizado, então, nessa aplicação, né, para a produção de energia elétrica a partir de materiais radioativos. Mas olha o tamanho dessa lista, né, cara? Carbono, césio, cobalto, estrôncio, iodo, plutônio, polônio, rádio, radônio, tório e assim por diante. Não são só esses, não, tá? Existem outros materiais também radioativos. Eu coloquei a listinha aqui dos mais comuns ou dos mais abundantes e também mais utilizados por nós, né, como fonte alternativa de energia, tá? O urânio, pessoal, na verdade,
não só o urânio, os outros materiais também radioativos que a gente usa, eles estão disponíveis na natureza, a gente tem contato com grande parte desses materiais aí o tempo inteiro. O lance é o seguinte, né? Quando a gente utiliza esse material como fonte de energia, a gente trabalha, a gente faz esse material passar por um processo que nós chamamos de enriquecimento, tá? Então, o urânio enriquecido, ele é sim potencialmente perigoso. É óbvio que o urânio comum ele também tem aí suas doses de perigo, mas o urânio que a gente chama de urânio enriquecido ele é bem mais perigoso. Daqui um pouquinho a gente vai entender melhor como é que funciona esse enriquecimento do urânio. Tá joia? Então saca só, cara. É, quando eu mostrei para vocês lá no início, né, aquela explosão atômica e o raio-x, são tipos de aplicações que a gente consegue perceber, né, através daí da utilização de materiais radioativos. Porém, não são só essas aplicações, não, tá? Os materiais radioativos têm aplicações aí em vários tipos de situação, tá? Então, na medicina, na agricultura, na produção de alimentos, na engenharia, como mecanismos de esterilização de materiais de laboratório, enfim, são várias e várias aplicações de materiais radioativos. Eu listei aqui algumas que eu considero importantes do ponto de vista realmente de aplicabilidade, né, para a nossa sobrevivência, e também do ponto de vista histórico, né, cara? Então, por exemplo, aqui, bombas nucleares, elas surgiram, né, elas foram possíveis de existirem graças a esse domínio, né, ou infelizmente graças a esse domínio que a gente tem sobre materiais radioativos, né? Mas, por exemplo, então, a própria energia nuclear, né? Esterilização e conservação de alimentos. A gente utiliza materiais radioativos para eliminar micro-organismos de alimentos e esse processo faz com que esses alimentos durem por muito mais tempo, tá? A gente utiliza também materiais radioativos para descobrir, ou na verdade para inferir a idade tanto de fósseis quanto de múmias, por exemplo, né? É o que nós chamamos aí de datação por carbono 14. Lembra que eu falei para vocês que o carbono também pode ser radioativo? Pois é, a importância do carbono radioativo vem justamente aí nessa datação que a gente utiliza, né, que a gente aplica sobre fósseis ou sobre até mesmo algum material de natureza humana, como uma múmia, por exemplo. E olha que legal, cara. Tratamento de tumores. Existe um tipo de tratamento que é aplicado aí na luta contra o câncer, né? Essa doença tão triste que assola não só os seres humanos, mas outros organismos também. E um tipo de tratamento que a gente utiliza é o que nós chamamos de radioterapia, tá? Essa radioterapia, a gente utiliza materiais radioativos para tentar combater esse câncer, tá? Curiosamente, pessoal, a radiação também pode provocar cânceres. Então, olha que coisa um pouco contraditória, né? O material radioativo pode causar câncer, mas o material radioativo também pode ser utilizado para combater um câncer, né? Então, ele pode ser o causador do problema e pode ser uma das possíveis soluções deste mesmo problema. Curioso, né? Como que são as coisinhas aí. Então, pessoal, olha só. Presta atenção aqui em mim e vamos dar uma sacada numa coisinha aqui que eu separei para vocês, tá? Que é como é produzida a energia elétrica, né, em uma usina nuclear. Esse GIF aí está mostrando para vocês de forma resumida, né, o que acontece dentro de uma usina nuclear, tá? Então a ideia aqui, pessoal, é mais ou menos a seguinte: esse material radioativo ele consegue promover o aquecimento de substâncias, tá? No caso aqui de uma usina elétrica, né, de uma usina nuclear para produção de eletricidade, a gente tem interesse então em promover o aquecimento da água, tá? Então a ideia aqui é mais ou menos essa, ó. Eu tenho um elemento combustível que na maior parte das vezes vai ser o urânio. Esse urânio aquece a água de um reservatório. Essa água gera vapor e esse vapor, a movimentação desse vapor, nós utilizamos então para gerar, ou na verdade para girar, perdão, uma turbina. Essa turbina vai ser exatamente aquela mesma turbina, uma turbina bem parecida com aquela que a gente já conversou aí lá nas hidrelétricas, né? É uma turbina que funciona aí através da indução magnética, né? Da indução eletromagnética. Então, vou ter condutores que ficam girando aí em torno de ímãs, né? Essa movimentação desses condutores próximos a esses campos magnéticos permite, então, a produção de corrente elétrica nesses condutores,
que é o que nós chamamos então de eletricidade, né? Então a ideia aqui é justamente movimentar turbinas, só que ao invés de utilizar a força de uma queda d'água para gerar essa turbina, eu estou usando a força da pressão do vapor para girar essa mesma turbina. Beleza? Tem um videozinho muito bacana que eu trouxe aqui para vocês assistirem. Ele é um compiladinho aqui. Eu vou ficar no cantinho aqui embaixo, tá? Então a gente vai assistir junto. Eu vou fazer talvez alguns comentários aí acerca do videozinho. Beleza? Então cola comigo. Vamos ver. Olha que bonitinho. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta e sua Sim. força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia. E a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Urânio. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia. Mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. É o processo E de nós enriquecimento. fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Olha que incrível, Em né? Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Bacana, né, pessoal? Então, olha só, esse videozinho aí falou de dois procedimentos que são bem interessantes, tá? O primeiro processo que é o enriquecimento do urânio, né? Não sei se você chegou a reparar aí que o urânio, ele tem, quando eu pego uma pedrinha, né, de urânio, nessa pedrinha eu vou ter átomos de diferentes massas de urânio. Então, o que nos interessa aqui são os átomos de urânio que são mais pesados, são os que apresentam maior quantidade de energia. Então, o processo de enriquecimento do urânio consiste em retirar esses átomos de urânio que são menores, são mais leves, né? E concentrar ou manter juntos aí aqueles átomos de maior massa, que são os carinhas aí que apresentam maior quantidade de energia, tá? Então, a ideia do enriquecimento de urânio é mais ou menos essa. Eu quero promover, né, uma maior concentração desses átomos mais pesados. E é por isso, pessoal, que você reparou que a pastilhazinha de urânio ela é extremamente pequena, né? E uma pastilhazinha daquela ali consegue fornecer ou consegue produzir energia equivalente à energia produzida por 22 caminhões-tanque cheios de combustível. Isso é muita energia em pouco espaço, pessoal. Então, o material é extremamente energético, né? A outra coisa que eu queria discutir com vocês é a ideia que eles passam aí de fissão nuclear, né? O que constitui a fissão nuclear? Acontece quando um átomo ele é atingido por uma partícula pequena, menor do que esse átomo, tá? E ele se rompe. Então ele estoura, ele explode, né? Basicamente isso. Só que quando ele explode, ele libera uma grande quantidade de energia e ao mesmo tempo ele acaba também liberando pequenas partículas que vão, por sua vez, atingir outros átomos, que vão explodir, que vão liberar outras pequenas partículas, e assim eu crio uma reação em cadeia. Então, nas usinas nucleares, a gente utiliza um processo que a gente chama de fissão nuclear, ou quebra de átomos. Beleza? Então, olha só. O problema começa aqui, né? Eu falei que eu ia discutir as questões problemáticas com vocês, e aqui estou fazendo. Que existem algumas cicatrizes aí
extremamente tristes na nossa história, que é a utilização da energia nuclear para fins militares, para fins bélicos, né? E essa história da utilização da energia nuclear para fins militares é muito marcada e muito conhecida pelas explosões das bombas atômicas que aconteceram no final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, né? A gente nem pensava em existir ainda, né? Meu pai era nascido, mas muito novo. Meu pai era novinho. O que que acontece, pessoal? É, No dia 6 de agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial estava quase nos finalmente, né? Então os aliados, né, que inclusive os brasileiros lutaram aí ao lado dos aliados, estavam com a guerra praticamente vencida, né? Então o fronte bélico, né, o fronte da guerra que a gente chamava de fronte europeu, já tinha sido conquistado, né? Então a guerra na Europa já tinha terminado. Entretanto, a guerra na região do Pacífico, que é onde fica o Japão, ainda estava acontecendo, né? E os japoneses é, são extremamente obstinados. Eles são pessoas que têm muito foco, né? Então é difícil numa guerra combater esse tipo de comportamento, né? Por quê? Porque essas pessoas tendem a não se render. E é isso que estava acontecendo lá no fronte do Pacífico. Os japoneses não se rendiam e isso estava causando muitas mortes também para o lado dos aliados, né? Então o governo norte-americano decidiu dar um basta na guerra, lançando então bombas atômicas no Japão, e a primeira delas foi lançada aí no dia 6 de agosto de 1945. É a bomba atômica mais famosa de todas, que é a bomba de Hiroshima. Né? Essa bomba então foi lançada aí nessa cidade. Hiroshima era uma cidade do Japão, né? E até 4 meses depois do seu lançamento, estima-se a morte de aproximadamente 160 mil pessoas, tá? Sendo que metade dessas aí provavelmente morreu aí no primeiro dia, então, no dia do lançamento da bomba atômica, provavelmente então aproximadamente 80 mil pessoas morreram, tá? O problema é que a bomba de Hiroshima não foi suficiente para que o Japão se rendesse, né? E aí, qual que foi a ideia, né? Lançar uma outra bomba, que é a bomba de Nagasaki. Então, a segunda bomba atômica utilizada como fins bélicos da história, tá? 3 dias depois, então, no dia 9 do mesmo mês, então, dia 9 de agosto de 1945, o governo norte-americano lançou esse segundo artefato bélico aí, essa segunda bomba atômica, agora sobre uma outra cidade, uma cidade um pouco menor, que é a cidade de Nagasaki. Tá? Também estima-se que até 4 meses depois da detonação dessa bomba, cerca de 80 mil pessoas tenham morrido, sendo que metade delas também provavelmente morreram no dia do impacto, né? No dia da explosão. Né? Diante desse cenário, diante dessa mortalidade gigantesca de pessoas aí no Japão, o governo japonês então se viu obrigado a se render, e isso então travou ou colocou o ponto final num dos episódios mais tristes da nossa história, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Extremamente triste por questões que envolvem tanto o Holocausto, né? Que era esse isolamento, essa caça aos judeus promovida pelos governos, pelo governo alemão, né? E culminou aí essa outra questão extremamente triste, que foi a utilização de bombas atômicas contra civis, né? Essas bombas foram lançadas sobre cidades. Tinha pessoas, tinha crianças, tinha idosos aí, né? Então, é um episódio extremamente triste e não há mecanismo algum para a gente ter orgulho sobre isso, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Eu trouxe aqui um comparativo, um breve comparativo aqui sobre tamanhos, sobre dimensões de bombas, tá, pessoal? Isso aqui, Bunker Buster, um dos primeiros testes atômicos feitos, né? Bomba de Hiroshima, né, cara? Então, isso aqui a gente está trabalhando aqui como bomba de Hiroshima, tá? Essa unidade aqui de megatons, né? Quilotons, na verdade. Olha só, isso aqui a gente está dando um zoom super gigantesco nessas bombas aí, né? Quando a gente afasta, e tem uma outra aqui que é a Trinity, também dentro desse mesmo zoom. Quando a gente afasta esse zoom, olha onde que tá, onde estão inclusas aqui essas três bombas, né? A Bunker, a Hiroshima e a Trinity. São extremamente pequenas quando comparados a outros artefatos nucleares
também explodidos pelos seres humanos durante a nossa história, cara. A maior delas aqui, a Tsar Bomba, uma bomba russa, né? Uma bomba soviética que foi detonada em 1961 durante então a Guerra Fria. Era uma propaganda, né, do governo soviético aí, propaganda bélica, né? A gente chama de Guerra Fria porque não houve conflito de fato, não houve exércitos envolvidos, né? Mas houve muito esse tipo de disputa, né? De qual nação que consegue deter o maior poder bélico. E essa foi uma demonstração, então, da União Soviética aí na época, né? Sobre o quão potentes poderiam ser os artefatos nucleares. Curiosamente, pessoal, essa bomba aí, ela tem aí 50 mil megatons e ela, na verdade, oscila aí na história entre 50 e 58 mil megatons. É... Mas ela foi desenhada inicialmente para ter 100 mil megatons, então ela deveria ter o dobro da capacidade, né? Na verdade, por questões de segurança, o governo soviético resolveu reduzir aí a capacidade de destruição pela metade. Então, imagina bem como que seria isso aqui. Há registros aí da explosão dessa bomba como o dia em que a gente produziu um segundo sol dentro da Terra, né? Tamanho a capacidade de destruição dessa bomba. Tem um outro comparativo aqui para vocês entenderem, que é um GIF, né? Então a gente está falando aqui agora não em megatons, não em potências de destruição da bomba, mas em altitude que essas nuvens, né, que esse cogumelo aí produzido pela explosão dessa bomba atingiu, né? Então Hiroshima e Nagasaki ficaram aí abaixo dos 10 mil metros, né? Próximos aí à altitude máxima alcançada pelo Monte Everest. Para quem não sabe, o Monte Everest detém o local de maior altitude, né, terrestre. Estou falando do local que você pode pisar, né? Então, a maior cordilheira de montanhas que a gente tem, a mais alta, fica lá no Everest, tá? Então, olha só, comparando aí com um avião comercial que voa aí entre 10 mil e 20 mil metros, ou entre 10 e 20 quilômetros de altitude, a bomba Tsar, a Tsar bomba aí, a nuvem, né, esse cogumelo que ela produziu, passou aí dos 40 mil metros de altitude, passou dos 40 quilômetros de altitude. Então, tamanha magnitude que foi essa explosão, tá? Vale ressaltar que essa explosão foi feita em uma região não habitada, tá, pessoal? Isso foi um teste nuclear feito em uma região não habitada. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Assista a vídeo exercícios, né? Que é um videozinho que já contém os exercícios relacionados a essas nossas últimas aulas aqui. Semana que vem a gente continua trabalhando sobre questões problemáticas envolvendo a energia nuclear, tá joia? Um beijo para todos, estou morrendo de saudade. Fiquem bem, cuidem-se e até mais!